Nabucodonosor: quanto isto, não sistemos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, que livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não ficar sabendo, ó Rei, que não servimos a teus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transformado os apactos do seu rosto contra Sidraque, Misaque e Abednego. Ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que assentassem a Sidraque, Misaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha. Sobraram sobre Maria a cessa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro. E Sidraque, Misaque e Abednego, esses três homens, Sidraque, Misaque e Abednego, caíram a todos dentro da fornalha, sobre acesas. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem se queimar e sem nenhum dano, e com aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre acesa e falou e disse: Sidraque, Misaque, Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sidraque, Misaque, Abednego saíram do meio do fogo. Amém? Meus irmãos, uma palavra poderosa, aonde 3 servos de Deus estavam condenados a ser consumidos pelo fogo de uma fornalha acendida, acesa 7 vezes a mais do que de costume que era acesa. Mas, meus irmãos, se vocês virem, olharem direitinho aí o texto, em nenhum momento esses 3 homens estavam com medo de ser queimado. Por quê? Porque eles tinham a certeza que eles adoravam um Deus Altíssimo. Foi isso
que o rei Nabucodonosor disse. Ele adorava um Deus altíssimo e jamais ia se prostrar diante de uma estátua de ouro, por ordem de um rei que servia a uns deuses que nada poderia fazer. Mas o rei dos 3 homens que entraram dentro da fornalha era poderoso. Veja que o rei se espantou de ter lançado 3, aleluia, dentro da fornalha, mas ele viu 4. O 4º homem, ele disse, tem a semelhança do Filho do Deus Altíssimo. Porque isso aqui, meu irmão, não é uma pregação, mas lá embaixo o rei Nabucodonosor disse que também ia servir esse Deus. Aleluia. Ele deixou de servir aos outros deuses que ele adorava quando viu o milagre que Deus fez na vida de Misaque, de Sidraque e Abednego. Então ele passou também a adorar o Deus de Daniel. Aleluia. Isso aí é tremendo, meu irmão. Então o que eu quero dizer nessa noite, que o rei falso, o Deus falso, pode até colocar no seu coração que você não vai vencer, que você não vai conseguir. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque ele é o pai da mentira. O diabo, ele é o pai da mentira. Talvez hoje os irmãos não vieram porque disseram assim: rapaz, quem vai dirigir hoje é o irmão Damião, é o irmão José Hilton, é o irmão José e a irmã Cleidiane. Deixa eu explicar uma coisa. A palavra de Deus diz assim: onde tiver mais do que 2 reunidos falando no meu nome, eu estarei no meio. Deus não quer quantidade, meu irmão, Deus quer qualidade. Existe um povo escolhido, um povo separado de Deus. Não que eu esteja dizendo que os que não vieram não são separados de Deus. É para cada momento existe uma ocasião. Muitos não entendem o trabalhar de Deus, mas Deus trabalha assim. Deus trabalha com qualidade. Deus trabalha com sinceridade. Eu tenho certeza que o que Deus colocou no coração desse homem, que daqui a pouco vai pregar a palavra, é coisa tremenda. Não é ele que vai falar, simplesmente ele vai emprestar a boca dele ao Deus Todo-Poderoso para falar o que a sua igreja remida pelo sangue de Jesus Cristo quer ouvir, que precisa ouvir. Muitas das vezes deixamos de receber algo de Deus por causa do nosso eu, por causa dos nossos costumes. Eu lembro, muitas das vezes, eu até contei aqui, que eu deixava de ler a palavra de Deus, meus irmãos, para ficar no TikTok, para ficar no Message, no Facebook. E muitas das vezes a minha esposa passava por trás de mim e via que eu não estava dando atenção às coisas de Deus, e ela dizia essa palavra: buscais primeiro as coisas do reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, nós temos que pregar o Evangelho de Jesus, morte e cruz. Eu não me canso de falar isso. Irmã Bia, irmão Francisco, irmã Miriam, irmã José, irmã Vitória, irmã José Hilton, encontramos muitas igrejas lotadas, mas a palavra de Deus é assim: é muitos chamados e poucos escolhidos. Não adianta você vir para a casa de Deus com o coração cheio de mágoa, de amargura. Você vem buscar, você está doente, você tem que sair daqui curado, curada. Mas é com ramo, irmão Damião? Não, é com a palavra de Deus. Se você meditar
Se você vier ouvir, se você vier guardar, se você vier buscar, você vai receber. O Senhor nos diz assim: eis que eu estou à tua porta e bato. Se tu abrir, eu faço morada. Pai do Senhor, minha irmã, Deus lhe abençoe, minha irmã. Que Deus lhe abençoe. Então, meus irmãos, Deus, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e o de amanhã. Tudo que pedires a Deus e creis, receberás. Nesse momento vou passar